Maravilhosos. Vamos à nossa aula 25, que é a aula de excesso de reagente. Essa é uma aula tranquila, maravilhosa, porque é uma continuação da aula de leis ponderais, porque lá a gente já estudou excesso de reagente. O Proust, ele resolveu esse problema para a gente. Sempre que numa reação eu tenho dois números para multiplicar, a gente deve multiplicar pelo menor, que o menor indica o menor número utilizado para multiplicar uma equação indica o reagente limitante e o maior número indica o reagente em excesso. Aqui a gente não pode nunca trabalhar com reagente em excesso. Então vamos direto, maravilhosos, para a resolução dos exercícios de aula. Qualquer coisa você pode sair na minha frente, eu vou fazer o primeiro, maravilhoso. Aí você vai pausando o vídeo e resolvendo os demais para mim. Aí você tenta fazer primeiro, pausa o vídeo, depois você acompanha a minha resolução. Mas a teoria de excesso de reagente a gente já tem. Então vamos a esse exercício número 1, maravilhoso. Está aí, ó. Assinale a alternativa que contém o valor da massa de cloreto de alumínio produzido após a reação de 8 mols de ácido clorídrico com 4 mols de hidróxido de alumínio, dado hidrogênio, oxigênio, alumínio, cloro. Maravilhosos. Primeiro, a primeira atitude para esse exercício é montar a reação química. Algumas reações vocês ainda terão comigo, com o professor Saulo, vocês terão as reações de combustão e termoquímica, estamos chegando lá. Reação ácido-base vocês já tiveram. Então, as reações mais simples, é obrigação nossa saber. Se a reação for mais complexa, o examinador vai fornecer. Essa reação aqui, maravilhosa, é tranquila. Então, vamos montar primeiro essa reação, uma reação ácido-base. Então, ó, eu já estou fazendo a reação. Eu estou reagindo ácido clorídrico com hidróxido de alumínio, maravilhoso. Bom, o hidróxido de alumínio tem 3 hidroxilas. Para dar neutralização total, maravilhosa, como aqui tem 3 hidroxilas, eu já coloquei o coeficiente 3 aqui, ó, porque eu preciso de 3 hidrogênios. Ó, porque 3 hidroxilas combinam com 3 hidrogênios para formar 3 águas. Ó. Vai formar 3 águas. Aí vamos à fórmula do sal, né? Pega o que sobrou da base, que é o alumínio. Quanto que é a carguinha do alumínio? É 3 mais. E junto ao que sobrou do HCl. Né? Tira H mais, o que sobrou aqui? Ó, Cl menos. O alumínio é 3 mais, o cloro é 1 menos, cruza. Ó a fórmula do composto, AlCl3. Mas ninguém muito preocupado com essas cargas maravilhosas. É claro que a gente tem que saber, mas daqui a pouco já vocês vão ter todas essas cargas de novo comigo, que a gente vai para as aulas de oxirredução, número de oxidação, balanceamento por oxirredução. Então vocês vão cansar de ver, desculpa, maravilhosa, a formulação desses sais, a análise dessas cargas. Tá tranquilo. Vocês tiveram essa reaçãozinha aí, né? Já ácido base. Então, a primeira atitude, vamos montar a reação. Agora vamos partir para o cálculo estequiométrico. Primeira atitude para qualquer exercício de cálculo, maravilhoso. Coloque evidência a proporção e número de mols, tá aí. Próximo passo. Você vai desenhar um retângulo de conversão para cada participante, ó. Aliás, aqui, maravilhosa, é o comentário que eu ia fazer. Aqui eu não vou desenhar o retângulo, porque eu vou fazer o exercício todo em mol. Tá vendo que ele deu 8 mols de ácido clorídrico e 4 mols de hidróxido de alumínio? Então, só uma dica. Se o cara fornecer dados em mol, resolve o exercício todo em mol, que fica mais fácil, maravilhoso. Eu vou fazer tudo em mol. Ah, mas Oliveira, o cara está pedindo a massa de cloreto de alumínio. Não faz mal. Eu vou achar o número de mols de cloreto de alumínio, aí é só multiplicar pela massa molar. Então, como ele no texto ele forneceu dados do ácido e da base em mols, eu vou fazer exercício direto em mol. Ó. Dado e pedida na linha de baixo, dado o valor do texto, maravilhoso. Ó. Ele forneceu 8 mols de ácido, 4 mols de base, e ele quer saber aqui a massa de cloreto de alumínio. Esse X aqui vai sair em mol, depois eu converto... Desculpa, maravilhosa. Eu vou achar esse X aí em mol, depois eu converto para massa. Maravilhoso. Esse exercício, o cara tá dando uma conta ruinzinha, não é uma conta difícil, é chatinha. A linha de baixo é o múltiplo da linha de cima. Maravilhoso. Aqui de cima para baixo a gente está multiplicando por quanto? 2,66. Maravilhoso. Sempre estamos lembrando lá das aulas de leis ponderais. Sempre que eu
Pergunta por quanto multiplica? Ó, divide o de baixo pelo de cima. 8 dividido por 3 deu 2,66. Maravilhoso. Aqui de cima para baixo a gente está multiplicando por quanto? Por 4. Aí eu tenho que decidir. Ou multiplica tudo por 2,66 ou multiplica tudo por 4. Maravilhoso. Entre 2,66 e 4, quem que nos interessa? É o 2,66. O 4, que é o maior número, indica o reagente em excesso. O menor número indica o reagente limitante. Então, vou multiplicar a linha de cima toda por 2,66. 3 vezes 2,66 dá 8. 1 vezes 2,66, olha quanto é que dá, maravilhoso. Dá 2,66. Maravilhoso, quando eu faço assim, ó, 1 vezes 2,66, que dá 2,66, esse 2,66 mols é o que vai gastar, é o que vai reagir. A diferença mostra o quanto está em excesso. 1,34 mols em excesso. Ele não pediu, mas a gente calculou aí, estamos no meio da aula de excesso de reagente, ele não pediu nesse exercício. No vestibular ele vai pedir, ó. E aqui, maravilhoso, ó, 1 vezes 2,66, ó quanto que dá de cloreto de alumínio, 2,66 mols. Só que ele pediu a massa. Vamos calcular a massa molar do cloreto de alumínio? Eu calculei aqui, ó, o alumínio é 27, mais 3 cloro, 3 vezes 35,5. Dá 133,5 gramas por mol. Então, 1 mol de cloreto de alumínio é 133,5. 2,66 mol equivale a 355,11 gramas. Que vai dar, maravilhosos, alternativa dado. 355 é 356 aí, maravilhosos. Ó, vê que as alternativas estão bem distantes, não daria dúvida, viu, maravilhosos? Fique tranquilo. Legal. Então tá aí, exercício 1. Vamos ao exercício 2, maravilhoso. Dá uma paradinha, sai você na minha frente. Daqui a pouco iremos para uns extras bem legais. Deixa eu dar uma hidratadinha aqui, maravilhoso. Então, olha o exercício 2 aí. O cara está falando. Hidrazina é usada como combustível para foguetes e pode ser obtida a partir da reação entre cloramina e amônia. Cloramina e amônia. Apresentada abaixo, tá aí. Assinale a alternativa que apresenta a massa de hidrazina que pode ser obtida pela reação de 10 gramas de cloramina com 10 gramas de amônia. Maravilhoso. Então, tá a reaçãozinha aí. Sempre dá uma verificada maravilhosa para ver se essa reação está balanceada. Ó. Então ele deu aí NH4, 2Cl, NH3. Quantos nitrogênios estão entrando aqui, maravilhoso? 2 nitrogênios. Quantos estão saindo? 2. Quantos hidrogênios? Aqui tem 3, mais 2, 5. Aqui tem 4, mais 1, 5. Um cloro está balanceadinho, hein? Maravilhoso. Tá coisa linda. Então, o cara, ele está dando 10 gramas de cloramina, 10 gramas de amônia e quer saber a massa de hidrazina. Então, primeira atitude para qualquer exercício de cálculo maravilhoso, coloca a proporção e número de mols. Desenha um retângulo de conversão para cada participante. Dado e pedido é linha de baixo, dados são os valores do enunciado. Um erro bem comum que às vezes os alunos cometem, maravilhoso, é querer colocar 10 gramas aqui dentro. Lembra que dentro do retângulo é a massa da molécula. Dentro do retângulo, maravilhoso, a gente tem 3 opções. O que vai aqui dentro? 6 vezes 10 a 23, 22,4 ou massa molar. O que vai dentro do retângulo, maravilhoso, é a soma dos átomos. O que está no texto é na linha de baixo. Ó. E deu 10 gramas de cloramina, 10 gramas de amônia e quer saber a massa de hidrazina. Aqui é o dado, aqui é o pedido. Dado e pedido, linha de baixo. Então vamos lá? Maravilhoso. Como aqui embaixo está grama, aqui em cima vai grama. Ó. Então vamos calcular a massa do NH2Cl. Aqui, ó, calculei. O nitrogênio é 14. O cara não deu, maravilhoso. Já deixa uma tabelinha periódica baixada aí no seu celular para você consultar quando você precisar, né?
O nitrogênio é 14, cada hidrogênio é 1 vezes 2, 2, o cloro é 35,5, somando tudo 51,5. Então, aqui, ó, dentro do retângulo é a massa molar. Como ele está pedindo um mol dessa substância, 51,5, perdão, gramas. Aqui embaixo, como está grama maravilhosa, em cima dentro do retângulo tem que ser grama, é grandeza embaixo de grandeza. Então aqui dentro vai a massa da amônia. Calculando a massa da amônia, o nitrogênio é 14 mais 3 vezes 1, 17. Quando somos átomos é gramas por mol. Então o mol de amônia, 17 gramas. Ele está querendo saber a massa da hidrazina. Então calculei aqui o nitrogênio é 14, 2 vezes 14, 28, mais 4 vezes 1, 32. Quando já criou o hábito, somou os átomos, coloca a unidade de gramas por mol. Como ele pediu massa de hidrazina, maravilhosa, aqui dentro vai a massa da molécula, né? 32 gramas. Agora tá aí, maravilhoso. A linha de baixo é um múltiplo da linha de cima, maravilhoso. Aqui de cima para baixo, a gente está multiplicando por quanto? Por 0,2. Maravilhoso. Se fosse 10 dividido por 50, daria 1/5, que é 0,2. Como é dividir por 51, dá um pouquinho menor que 0,2, que é 0,9. Se você fizer na calculadora, dá 0,19, perdão. 0,19. Porque isso aqui é 0,20, né? 0,2 é a mesma coisa que 0,20. Então, eu que aproximei aqui para 50, 10, porque as alternativas aí, maravilhosas, não estão tão próximas assim. Vamos ver o que vai acontecer aí na conta. Então, aqui eu aproximei, em vez de multiplicar por 0,19, eu estou multiplicando por 0,2, né? Divide o número de baixo pelo de cima. Maravilhoso. Aqui de cima, se fosse 20, ó, se fosse de 20 para 10, eu teria multiplicado por meia. Então, 10 dividido por 17 é 0,58. Eu só fui até a primeira casa, depois a vírgula, é 0,5. Eu estou fazendo uma aproximação aqui não tão grosseira, porque 10 dividido por 17 é 0,58, maravilhoso. No lugar de 0,58, eu estou usando 0,5. Eu desprezei esse 8 aí. Eu só fui até a primeira casa. Vamos ver. Maravilhoso. Ou multiplica tudo por 0,2, ou multiplica tudo por 0,5. Quando eu tenho dois números para multiplicar, eu devo multiplicar pela menor proporção. Então vamos multiplicar tudo por 0,2. Ó, 51,5 vezes 0,2, aproximadamente 10. 17 vezes 0,2, maravilhoso. Olha quanto é que dá, 3,4. 17, então vou multiplicar a linha toda de cima por 0,2, maravilhoso. A bem da verdade tinha que ser 0,19, né? Então tinha que ser um número um pouquinho menor que 3,4, mas estamos aproximando. 17 vezes 0,2, 3,4. Quando eu multiplico, 3,4 é o que reage, maravilhoso. A diferença indica o quanto está em excesso. Ó. Aproximadamente 6,6 gramas em excesso. E aqui, ó, 32 vezes 0,2, 6,4. A alternativa mais próxima é 6,2, maravilhoso. Se você multiplicar por 0,19, deixa eu fazer a continha aqui, maravilhoso. 32 vezes 0,19. Deixa eu ver aqui, ó. 32 vezes 0,19. Então deu 6,4. Aqui eu estou achando aproximadamente 6,08. É o número mais próximo mesmo, viu, maravilhoso? É que a conta não está muito feliz. 6,4, né? O número mais próximo aqui é 6,2 mesmo. Que dá alternativa. Cadê minha alternativa? Bola, resposta bola. É isso daí. Deixa eu conferir aqui na apostila direitinho, maravilhosa. 6,21, né? Usando os números corretos. Se eu for fazer a conta efetiva, como aqui é o excesso, maravilhoso, eu teria que fazer a conta com o reagente que não está em excesso. Esse cara que tem excesso eu não uso. Então, se eu quiser verificar a conta efetiva, é fazer a regra de 3. 55,1 está para 10, 32 está para x. Então, eu vou dividir 320 dividido por 51,5. 6,21 cravado, maravilhoso. Ó, aproximadamente. Então, beleza. Pode pegar o próximo aí. Como é prova-teste, maravilhoso, é para você fazer assim. Não é para você perder conta. Se fosse prova dissertativa, faça a conta. Prova-teste, não fique perdendo tempo. O examinador, os alunos estão ficando tão bons
Que o examinador não segura mais vocês pelo conhecimento, é pelo tempo. Ele quer fazer você perder tempo, meu. Faça a sua aproximação aí. Desculpa, maravilhoso, o mais próximo da realidade, manda pau. Se for prova teste, pode fazer uma aproximação grosseira aí para a gente chegar na resposta. Então, vamos ao exercício 3 aí da apostila. Tem 4 exercícios, a gente já vai partir para os exercícios extras. Maravilhoso. Esse 3 da FUVEST, ele é bem difícil. Dá uma lida. Para o vídeo aí. Esse é trabalhoso. A gente vai ter que testar cada uma dessas afirmações aí. Então, para o vídeo, dá uma tentada. Aqui tem as reações de combustão. Vocês terão comigo aula da termoquímica, né? Eu já estou vendo aqui, maravilhoso, que essa formulinha aqui são errada. Não é C3H3, é C3H8. É C3H8. Deixa eu já corrigir aqui, maravilhoso. Ó. Assim não estraga a gravação. Deixa eu ver se eu vou conseguir pegar aqui. É um sufoco, viu? Maravilhoso. Ah, que pena. Mas está aí na apostilinha de vocês, é C3H8. Depois eu corrijo isso daí no gabaritinho mesmo. Então o cara fala aí, nas mesmas condições de pressão e temperatura, 50 litros de gás propano e 250 litros de ar foram colocados em um reator, ao qual foi fornecida energia apenas suficiente para iniciar a reação de combustão. Após algum tempo, não mais se observou a liberação de calor, o que indicou que a reação havia se encerrado. Com base nessas observações experimentais, 3 afirmações foram feitas. 1. Se tivesse ocorrido apenas combustão incompleta, restaria propano no reator. Eu vou fazer as 3 reações maravilhosas. A reação de combustão completa e as reações de combustão incompletas. 2. Para que todo propano reagisse, considerando combustão completa, seriam necessários no mínimo 750 litros de ar. E 3. É provável que nessa combustão tenha se formado fuligem. Está correto apenas o que se afirma em... Bom. Note e adote. Vamos lá, maravilhoso. Resolução do exercício 3. Maravilhoso. Como o cara falou que os gases estão nas mesmas condições de pressão e temperatura, essa é a lei de Gay-Lussac. Quando os gases estão nas mesmas condições de pressão e temperatura, a proporção em mol é igual à proporção em volume. Vamos chamar tudo de V. Então, primeiro, maravilhoso, eu vou calcular o volume de oxigênio. Ele deu 250 litros de ar. O volume de oxigênio é 20% do ar. Ó. Então, a gente tem 50 litros de oxigênio. Legal. Desculpa, maravilhoso. A gente tem 50 litros de oxigênio. Vamos montar a reação. Eu vou começar com a combustão completa. C3H8 mais O2. Quando você faz combustão completa, maravilhosa, de hidrocarboneto, falou combustão completa, na frente da flecha o que vai? CO2 mais água. Vamos balancear? A gente chuta o coeficiente 1 na frente da maior molécula. E o segredo é largar o oxigênio para o final. Quantos carbonos estão entrando? 3. Tem que sair 3 carbonos. Quantos hidrogênios estão entrando? 8. Para sair 8, aqui vem 4. Desculpa, maravilhoso. Ó, quantos oxigênios estão saindo aqui, maravilhoso? Aqui eu tenho 3 vezes 2, 6 oxigênios. Mais 4 vezes 1, cuidado que o índice do oxigênio aqui é 1. 4 vezes 1, 4. 3 vezes 2, 6. 6 mais 4, 10. Para entrar 10, aqui vem 5. Então, maravilhoso, como o cara falou mesmo a pressão e temperatura, eu vou fazer assim, ó, 1 mol, 1V, 5 mol, 5V. Dado e pedido é na linha de baixo. O que eu tenho de oxigênio são 50 litros. A partir de 50 litros de oxigênio, qual que é o volume de gás propano que será consumido? Fazendo aqui de cima para baixo, a gente multiplicou por 10, maravilhoso. Então, multiplica aqui por 10, ó. O X vai dar 10 litros. Então, 10 litros, 50 litros de O2 consumirão 10 litros de propano. O que o cara tinha dado no texto é 50 litros. Maravilhoso. Dos 50 litros de propano que você tem, você só vai gastar 10. Se dos 50 gasta 10, sobra 40 litros de propano em excesso. Então, no item 1, o cara não tinha perguntado isso, maravilhoso, mas eu quis calcular, ó, se rolar a combustão completa, se
se acontecer a reação de combustão completa, vai sobrar o propano? Vai. O propano está em excesso na combustão completa. Vamos ver se vai sobrar propano nas incompletas. Agora eu vou montar a reação. São duas reações de combustão incompleta. Falou combustão incompleta? Maravilhosa. Pega C3H8 mais O2, a primeira alternativa na frente da flecha, CO mais água. Falou combustão incompleta, temos duas possibilidades. A primeira possibilidade, na frente da flecha, CO mais água. Depois vocês terão essa aula comigo na termoquímica, mais tranquilo, né? Maravilhoso. Aqui a gente está partindo direto aí para a montagem da reação. Vamos balancear? Chuta o coeficiente 1 na frente da maior molécula, 3 carbonos, tem que sair 3 carbonos. 8 hidrogênios, maravilhoso. Para sair 8 aqui vem 4. Quantos oxigênios eu estou vendo aqui? 3. Com mais quantos aqui? 7. Aqui tem 4, né? Mais 3, 7. Saíram 7 oxigênios. Tem que entrar 7. Para dar 7, maravilhoso, eu vou multiplicar por 3,5 aqui. 3,5 vezes 2, 7. Mesmas condições de pressão e temperatura, 1 mol, 1V, 3,5 mol, 3,5V. Dado e pedido é linha de baixo, maravilhoso. O que a gente tem de O2, 50 litros. 50 litros de O2 vai consumir quantos litros de propano aqui? Multiplicando em cruz, né, maravilhoso? Esse é o dado, esse é o pedido. Multiplicando em cruz, olha esse Y, quanto é que vai dar aí? Corta V com V, pode fazer a regrinha de 3 se quiser, maravilhoso. Corta V com V, fica Y vezes 3,5 é igual a 1 vezes 50. Ficou 50 dividido por 3,5, que é 14,3 litros. Maravilhoso. No texto, o cara deu 50 litros de propano. Dos 50, eu vou gastar 14,3. Sobra 35,7. Então, vamos imaginar, se acontecer somente a combustão completa, sobrará 40 litros de propano. Se acontecer esta combustão incompleta que forma CO, sobrará 35,7 litros de propano. Vamos para a última possibilidade. Por enquanto está sobrando propano na completa, está sobrando propano na incompleta, na primeira incompleta. Vamos ver se sobra propano na última incompleta. O segundo caso de combustão incompleta, você pega o propano, que é C3H8 mais O2, na frente da flecha escreve C mais água. C é o carbono carvão ou fuligem. Vamos balancear, maravilhoso. Chuta o coeficiente 1 na frente da maior molécula. Estão entrando quantos carbonos? 3. Tem que sair 3 carbonos. Quantos hidrogênios estão entrando? 8. Para sair 8 aqui vem 4. Quantos oxigênios eu estou vendo aqui, maravilhoso? 4. É 4 vezes 1, né? O índice do oxigênio aqui é 1. Saíram 4 oxigênios. Vai entrar 4 aqui vem 2. Deixa eu dar uma hidratada aqui, maravilhosa. Maravilhoso. Mesma pressão e temperatura, então vamos lá. 1 mol 1V, 2 mol 2V. Dado e pedido é linha de baixo. Eu tenho 50 litros de gás oxigênio. Agora eu estou imaginando que está ocorrendo só essa incompleta. Se eu tiver 50 litros de oxigênio, qual que é o volume de gás propano consumido aqui? Multiplicando em cruz, maravilhoso. Pode fazer a regrinha de 3 com letrinha mesmo, corta V com V. Ou se você pensar em proporção, aqui está bonitinho, aqui eu multipliquei por 25, então aqui multiplica por 25. 1 vezes 25, o Z dá 25, né? Então, o Z, maravilhoso, é assim. 50 litros de gás oxigênio consumirá, nessa combustão incompleta, 25 litros de propano. O texto tinha dado 50 litros de propano. Se dos 50 você gastar 25, sobra 25 de propano em excesso. Então, esse item 1, maravilhoso, o que ele perguntou? Se tivesse ocorrido apenas combustão incompleta, restaria propano no reator? Maravilhoso. Se rolar essa combustão incompleta, sobra propano. Se rolar esta segunda combustão incompleta, sobra propano. Então, sempre que acontece reação de combustão incompleta, sobra propano. Só que eu fiz essa consideração aqui, mesmo se acontecer a combustão completa, o propano está em excesso, ele sobra sempre. Então, o propano está em excesso. Quer ocorra a combustão completa, quer ocorra as combustões incompletas. Então, essa afirmação 1 está correta, maravilhosa. Vamos à afirmação 2.
Para que todo o propano reagisse, considerando a combustão completa, seriam necessários no mínimo 750 litros de ar. Então, no item 2, maravilhoso, vamos montar a reação de combustão completa. Eu já peguei ela aqui, que está balanceadinha, né? C3H8 mais 5O2, 3CO2, 4H2O. Mesmas condições de pressão e temperatura, chama todo mundo de V, ó. 1 mol, 1V, 5 mol, 5V. Aqui nem vai precisar, perdão, eu já estava rapidinho aqui, maravilhoso. O CO2 e água a gente não está mexendo. 1 mol, 1V, 5 mol, 5V. Dá de pedida é linha de baixo, maravilhoso. Eu peguei aqui, ó, 50 litros de propano, precisa de quantos, que volume de oxigênio? 50 litros de propano, que é o volume de propano que a gente tem, necessita de quantos litros de oxigênio? Fazendo essa continha aí, dão 250 litros de oxigênio. Só que, maravilhoso, o que ele está perguntando, para que todo o propano reagisse considerando a combustão completa, seriam necessários no mínimo 250 litros de ar. Maravilhoso. 50 litros de propano necessita de 250 litros de O2. E isso equivale a quantos litros de ar? Vamos fazer a regrinha de 3. O volume de ar, maravilhoso. O volume de oxigênio, 250 litros, a gente chama de 20%. O ar é a mistura gasosa total. A mistura gasosa total, o ar você sempre chama de 100%. No texto, o cara avisou que a porcentagem, o volume de oxigênio representa 20% do ar. Então, ó, o volume de oxigênio é 20% do ar. O volume de ar você chama de 100%. Fazendo essa regrinha de 3, ó, 1.250 litros de ar. Portanto, 50 litros de propano, maravilhoso, precisa de 1.250 litros de ar. Essa afirmação 2, ela está errada, ela está incorreta, maravilhosa. Ele falou que era necessário 750 litros de ar, está errado. E a afirmação 3, é provável que nessa combustão tenha se formado fuligem. Maravilhoso. Sempre que eu tenho excesso aqui na reação, depois eu vou definir para vocês, a reação de combustão tem condições para você chamar uma reação de combustão. O propano é chamado de combustível, o reagente, o oxigênio é o comburente. Sempre que você tem excesso de combustível, ou em outras palavras, sempre que falta oxigênio, predomina a reação de combustão incompleta. Maravilhoso. Na prática, sempre ocorrem as 3 reações. Na prática, sempre ocorrem as 3 reações. Se você tem botijão de gás na sua casa, o gás está novinho, a chama fica azulzinha. Então, maravilhoso. Quando você tem uma quantidade, uma estequiométrica, uma proporção estequiométrica em que não falta oxigênio, você tem uma boa quantidade de oxigênio, vai acontecer a reação de combustão completa, a chama fica azul. É o que acontece no bico de Bunsen do laboratório. Eu tenho o bico de Bunsen, embaixo eu tenho uma válvula que ela permite, maravilha, uma janela que ela permite a entrada de ar. Quando eu fecho a janela, não entra ar, a chama apaga. A hora que eu vou abrindo a janela, vai saindo uma chama fuliginosa, vai saindo carvão, porque está entrando pouco ar atmosférico. Você vai rodando aquela janelinha na base do bico de Bunsen, vai entrando mais ar, a chama vai ficando amarela. Quando você abre toda, ela fica azulzinha, que é a combustão completa. Então, quando você tem muito ar atmosférico, predomina combustão completa. Quando você tem pouco ar atmosférico, predomina as combustões incompletas, maravilhosas. Então, quando eu vou fechando a janela, a chama vai ficando amarela e depois ela fica preta, vai sair na fuligem, que é o carvão no carvão, que é esse carinha aqui. Então, a conclusão é a seguinte, maravilhosa. Como eu tenho excesso de propano em qualquer situação, eu tenho falta de oxigênio para alimentar a queima do propano. Ter falta de oxigênio, maravilhosa, numa reação de combustão, vai predominar as reações de combustão incompleta. Então começa a formar carvão. Na prática, maravilhosa, você pode pegar, por exemplo, o motor de uma BMW, que ela tem injeção dentro da câmara de combustão, está ocorrendo a reação de queima da gasolina, queima ou combustão. Então você pega a BMW 2020, última geração, maravilhosa, injeção direta de combustível. Lá tinha que estar rolando a combustão completa.
que é melhor. A combustão completa libera mais energia, o carro corre mais. Se você pegar o motor de um ônibus, às vezes o ônibus passa, fica soltando aquela fumaça preta, ali está acontecendo a combustão incompleta, está perdendo energia. A melhor combustão de acontecer dentro da câmara de combustão de um automóvel é a combustão completa. Aproveita ao máximo a energia presente no combustível. Só que quando o motor do ônibus está desregulado, maravilhoso, ele libera aquela fumaça preta, é combustão incompleta. Uma possibilidade de estar saindo essa fumaça preta é que está entrando pouco oxigênio no motor, está desregulado o bico injetor, a câmara que permite a passagem de ar atmosférico. Então, como nesse exercício está sobrando propano, o propano está em excesso, vai predominar as reações de combustão incompleta. Então, provavelmente será formado a fuligem maravilhosa. É o que eu estava falando, se você pegar o motor de uma BMW, última geração, ela tinha que acontecer a combustão completa. Se você passar o dedo no escapamento da BMW, sai preto. Então, por melhor que seja a reação maravilhosa, por maior que seja a quantidade de ar atmosférico que você injete na câmara de combustão, sempre acontece um pouquinho de combustão incompleta. Na prática, ocorre sempre as três reações. Quando a gente fala que está acontecendo a reação de combustão completa, maravilhosa, 90% das reações é desse tipo. Eu tenho 10% desse tipo aqui, ó. Né? Então, quando fala que está acontecendo a combustão incompleta, 90% das reações são desses dois tipos aqui, ó, e 10% é de completa. Então, na prática, sempre ocorre as três reações, então sempre se forma fuligem, viu? Portanto, o item 3, é provável que nessa combustão tenha se formado fuligem? É provável, porque na prática sempre se forma fuligem. Por melhor que seja a reação de combustão, mesmo que esteja em proporção estequiométrica maravilhosa, isso é probabilidade, né? Então, 90% das reações pode ocorrer a combustão completa, 10% é incompleta. Então, o item 3 é uma questão difícil aí. O item 3 é correto da alternativa 3 é correta. É a alternativa dado. Beleza. Maravilhoso. Vamos, foi uma questão difícil, essa 3 é difícil. É muito bate-papo. A gente vê o tamanho da resolução. Deixa eu dar uma hidratadinha aqui, Mara. Maravilhoso. Vamos à questão número 4, então. Aí, terminando essa aula, a gente vai para os exercícios de excesso. Extras de excesso, uns exercícios difíceis. Se prepara aí, maravilhoso. A gente pegou primeiro os exercícios de aula, que não são fáceis, mas eu tenho uns bem legais aí. Olha esse exercício 4 da Unicamp. Desculpa, maravilhoso. Em um recipiente aberto à atmosfera com capacidade volumétrica igual a 2,24 litros, nas condições normais de temperatura e pressão, colocou-se uma massa de 0,36 gramas de grafite. Fechou-se o recipiente com auxílio de uma lente, focalizando a luz solar sobre a grafite, iniciou-se a sua reação com o oxigênio presente, produzindo apenas gás carbônico. Assuma que todo o oxigênio presente tenha sido consumido na reação. Então, item A. Escreva a reação química escreva a equação química da reação. É a nossa reação de queima-combustão do grafite, como havia dito, daqui a pouco, maravilhosa, está chegando a termoquímica. A gente vai discutir com calma essas reações, mas essa é uma reação fácil. Então tá aí a montagem, ó. Carbono, grafite mais O2 vai se transformar em CO2. Grafite mais O2 gasoso virando CO2. Tranquilo. Item B. Qual é a quantidade de gás carbônico em mol? Maravilhoso. Como o cara está pedindo o número de mols, eu vou resolver esse exercício todo em mol. Se ele der mol no texto ou pedir número de mols, nenhuma das alternativas, faça o exercício todo em mol que fica mais fácil. Então, olha, eu vou calcular, maravilhoso, o número de mols de ar. Pode fazer por regra de 3, é CNTP. O cara esqueceu de dar no exercício e eu esqueci de dar aqui também na resolução. Maravilhoso. Faça a regra de 3. 1 mol é 22,4 litros, é CNTP. 2,24 litros, quantos mols? 2,24 dividido por 22,4, 0,1 mol de ar. E o cara, maravilhoso, ele falava
no exercício, ele falava no exercício que no ar a gente tem 20% de oxigênio. Eu estou vendo aqui no enunciado, ele não falou, mas estava no texto da Unicamp. Eu já saí resolvendo aqui também. Maravilhoso. Então, quando eu dividi 2,24 por 22,4, eu achei o número de mols de ar. Só que nessa reação não tem ar, nessa reação tem oxigênio. Então, o que me interessa é o número de mols de oxigênio. A Unicamp pedia para o aluno adotar que no ar existe 20% de oxigênio em mols. Então, o número de mols de oxigênio é 20% do número de mols do ar. Ó. 20% de 0,1 é 0,02 mols de oxigênio. Olha a quantidade de oxigênio. Então, primeiro, maravilhoso, como no item B ele pediu o número de mols de gás carbônico formado, eu estou resolvendo o exercício todo em mol. Eu calculei o número de mols de ar, que é 0,1 mol, calculei o número de mols de oxigênio, que é 20% do número de mols de ar, deveria estar no enunciado. No dia da Unicamp estava no texto, estava a tabelinha periódica, fique tranquilo, viu, maravilhoso? E eu vou calcular o número de mols de carvão, de carbono grafite, EMIN sobre EMão. O EMIN é 0,36 gramas, o EMão do carbono é 12, a massa molar do carbono. 0,36 por 12 é 0,03 mols. Então vamos à estequiometria maravilhosa. Ó, carbono mais O2 dando CO2. Um mol de carbono, um mol de O2, um mol de CO2. A reação já está devidamente balanceada em mol aqui, maravilhosa, por falta de espaço. Quando ele dá em mol, não precisa nem desenhar o retângulo de conversão, é direto dado e pedido na linha de baixo. Ó. Eu tenho 0,3 mols de carbono, 0,2 mols de oxigênio. Quantos mols de CO2? Maravilhoso. Aqui a proporção bem bonita. Ó. O número de mols de carbono tem que ser igual ao número de mols de oxigênio. Como está diferente, aqui o maior número de mols indica o reagente em excesso. O carbono está em excesso, porque 0,02 mols de oxigênio, eu tinha que ter 0,02 mols de carbono. Quanto que está em excesso de carbono? 0,01 mol, mas ele nem pediu para calcular. Então, maravilhoso. O número de mols de carbono é igual ao número de mols de oxigênio, que vai ser igual ao número de mols de CO2. Se aqui é 0,02 mols de oxigênio, o que vai gastar de carbono? 0,02 mols. E o que vai formar de CO2? 0,02 mols. Tá aí, ó. Então está respondido o item B. Qual é a quantidade de gás carbônico formada em mol? 0,02 mols. E o item C está a pergunta aqui, ó. Qual será a pressão dentro do recipiente quando o sistema for resfriado à temperatura inicial? Justifique. Maravilhoso. Olha que legal. A pressão ela depende do número de mols. Então perceba que eu gastei 0,02 mols de oxigênio, porque o ar é uma mistura de oxigênio, argônio, nitrogênio, tem uma porrada de gás. Então eu gastei oxigênio, então teoricamente a pressão tinha que diminuir, não diminuiu o número de mols. Só que no lugar de 0,02 mols de oxigênio, eu substituí por 0,02 mols de CO2. Então foram consumidos 0,02 mols de oxigênio e foram formados 0,02 mols de CO2. Então desapareceu 0,02 mols de oxigênio e surgiu 0,02 mols de CO2. Portanto, o número de mols da mistura não mudou, maravilhoso. Eu troquei 0,02 mols de oxigênio por 0,02 mols de CO2. Como não mudou o número de mols, não muda a pressão. Então, a explicação aqui, ó. Foram consumidos 0,02 mols de gás oxigênio, o qual foi substituído por 0,02 mols de gás carbônico. Com isso, o número de mols de gás permaneceu constante. Logo, a pressão não muda, ficando igual à pressão inicial, que era 1 atmosfera. Condições normais de temperatura e pressão, a pressão é 1 atmosfera. Não foi uma questão, é uma questão conceitual aqui. Bonitinha a questão, né? Maravilhosa. Então tá aqui, ó. O extra ficou no fim da aula 23 e 24. Essa é uma informação para mim, não para vocês, maravilhoso. Eu vou parar a gravação desse videozinho aqui, mas eu já estou voltando com os exercícios extras que eu já deixei engatilhado ali no meu computador. Então aguenta firme aí que a gente já volta para a segunda parte, ó. Vamos para a segunda parte da aula 25. Só estou parando a gravação nesse momento, eu já volto já.